Tiago capítulo 4, versículos de 13 a 17. Então, enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu já vou dando a introdução sobre o que nós vamos estudar aqui hoje. Irmãos, todas as pessoas do mundo, independente da sua cor, independente do seu credo, da sua posição social, independente da cultura em que vive, toda pessoa ela possui uma maneira de enxergar a vida, uma maneira de enxergar o mundo. E dentro dessa forma de a pessoa ver o mundo e ver as coisas como funcionam, as pessoas desenvolvem as suas maneiras de viver, ou o que a gente pode chamar do seu estilo de vida. Todo mundo possui um estilo de vida, né? Nós possuímos o nosso próprio estilo de vida, da nossa maneira de viver, nossa maneira de conduzir a nossa vida, a forma como vivemos, nossos hábitos, as nossas rotinas, tudo isso é baseado na maneira que você escolheu viver, da maneira do seu próprio estilo de vida. Então, o que você vai consumir, o que você vai comprar, tudo isso a gente sabe que é bastante influenciado pela nossa cultura, é muito influenciado pelo meio ambiente que você vive, o seu meio de trabalho, independente das circunstâncias, tudo isso influencia, até mesmo as pessoas ao nosso redor, elas influenciam o nosso estilo de vida. Então, de maneira geral, nós hoje, como ocidentais, numa cultura capitalista, nós temos essa forma de viver, né? A forma do consumir, do trabalho, do receber aquilo que a gente trabalha. Mas trazendo por um nível mais pessoal, existe apenas dois estilos de vida que são realmente significativos para a humanidade. Um estilo de vida é um estilo que leva Deus em consideração. E o outro estilo de vida é um estilo de vida que não leva Deus em consideração. No final das contas, todos os tipos de estilo de vida que existem no mundo, todas as formas e maneiras de as pessoas viverem, o que realmente importa é, você leva Deus em consideração ou você não leva Deus em consideração na sua vida. Então hoje nós vamos ver nesse texto de Tiago o que acontece quando Deus não faz parte do seu estilo de vida. Então vamos fazer a leitura, Tiago 4, 13 a 17. E Tiago diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para uma cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Vamos orar, irmãos. Deus, nós pedimos a Ti, Pai amado, Pai soberano, bondoso Senhor, que Tu conceda a nós a graça de compreendermos o texto bíblico, Pai. Que possamos realmente, que eu possa aqui expor de maneira fiel a Ti, Senhor, aquilo que Tu queria dizer a nós, e que as pessoas realmente venham a compreender esse texto de maneira plena, sólida e confiável, para que esse texto realmente venha fazer diferença em nossas vidas, e que através do poder da Tua palavra, os corações sejam realmente convertidos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, uma pessoa que possui um estilo de vida onde Deus não faz parte, em primeiro lugar, ela é uma pessoa que faz planos com base em seus próprios desejos egoístas. É isso que diz o verso 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Tiago, agora ele vai se dirigir a um outro grupo de pessoas, entre tantos que a gente já viu Tiago se direcionando. Ele vai falar agora
o contexto original, para quem lhe escreve essa carta, aos negociantes judeus cristãos. Negociar, naquela época, era uma das principais atividades do povo judeu. Nas suas centenas de colônias espalhadas por aquele mundo greco-romano, os judeus tinham essa parte de negociação muito forte. E até hoje o povo judeu carrega a fama de serem bons negociantes, de serem espertos, de serem bem-sucedidos nas suas negociações. Até hoje a gente vê isso, o povo judeu carregando essa fama. Então esses negociantes, a quem Tiago está se dirigindo, eles eram caracterizados como pessoas autoconfiantes e convictos planejadores. Eles tinham muita certeza daquilo que eles planejavam, que aquilo tudo daria certo. Eles decidem aonde e quando eles iriam. Eles decidiam quanto tempo eles iam permanecer naqueles lugares. E eles tinham certeza absoluta de que eles teriam um lucro em suas negociações. Então, o grupo de pessoas para quem Tiago está se dirigindo, esses negociantes, ele era um grupo muito familiar aos seus leitores. Isso era algo presente na cultura daquele povo que estava lendo essa carta lá no primeiro século. No primeiro século foi um período de grande atividade comercial. Muitos judeus, eles eram ativos nesses negócios que envolviam as viagens, ir para outros locais e negociar seus produtos. Agora preste atenção no fato de que essas pessoas aqui retratadas por Tiago, elas também são facilmente reconhecidas por nós no nosso mundo de hoje. Esses negociadores, pessoas que fazem negócios, que viajam, pessoas que têm comércio, a gente pode facilmente identificar no nosso meio de hoje. O que mudou, a gente pode dizer que é a distância entre as cidades, né? Naquele tempo, meio de transporte não era possível, então os negócios ocorriam em pequenas regiões, locais pertos. Hoje não tem mais fronteira para os negócios, né? As pessoas negociam a qualquer lugar, né? Então temos a diferença dos meios de transportes. As atividades comerciais hoje são muitas, diversas, bastante diferentes uma das outras. Mas nos dias de Tiago e nos nossos dias de hoje tem uma coisa que é exatamente igual e que é a base para todo negócio, que é a obtenção de lucro. O lucro é o que move tudo isso desde aquela época e hoje não é diferente. Mas o que Tiago está criticando aqui não é o desejo de se obter lucro. Tiago está preocupado com fazer planos que não incluem a Deus. Fazer plano com base apenas e unicamente em nossos desejos egoístas. Não é errado, irmãos, planejar o futuro e planejar o seu negócio. Não é nem um pouco errado, isso é sábio da parte de vocês, planejar o futuro e os seus negócios. Errado é fazê-lo como se tudo estivesse no seu próprio controle, como se tudo dependesse unicamente da sua força. Errado é contar antecipadamente com o sucesso. Você ter a plena convicção do que eu vou fazer vai dar certo e eu terei lucro. Como que se a gente tivesse poder sobre as nossas próprias vidas e sobre as circunstâncias todas que envolvem os negócios. Então aqui, aparentemente, nós temos um grupo de comerciantes judeus que se converteu ao cristianismo e continuou na sua atividade comercial, o que em si não tinha nada de errado. Contudo, a atitude deles ao planejar o futuro dos seus negócios, sem levar Deus em conta, sem levar Deus em consideração, como que tudo que você planejou, que eles programavam para o futuro, fosse plenamente certo e garantido, como que se eles fossem soberanos sobre qualquer circunstância que poderia ocorrer, e nada poderia impedir eles de cumprir o que eles tinham planejado. Essa atitude que eles tinham era mundana e merecia correção da parte de Tiago, e é isso que ele faz aqui no texto. Essa mesma atitude a gente pode encontrar na Bíblia também nos construtores da Torre de Babel,
lá em Gênesis 11:4. Quando eles construíram aquela imensa torre, com o objetivo de chegar ao céu, eles disseram o seguinte: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então esses homens que construíram Babel naquela época, eles tinham a plena certeza de que eles fariam o que eles estavam planejando. Eles não levaram em conta as circunstâncias e não levaram em conta Deus em consideração. Eles faziam planos com as suas próprias motivações e desejos egoístas, como é o caso aqui de Tiago. Eles queriam ter o controle soberano sobre as suas próprias vidas, como se isso de alguma forma fosse possível. Como se fosse possível você ter um controle soberano da sua vida. E Deus o que faz? Castiga aquele povo por causa daquela atitude arrogante e espalha-os sobre a terra. Então, irmãos, se qualquer pessoa vive uma vida que não leva a Deus em consideração, ela terá motivações pessoais, motivações profissionais, que não honram a Deus. A pessoa vai buscar em si mesmo, ou tentando ainda agradar alguém, ou buscando agradar alguma coisa, conquistar alguma coisa, como uma forma de motivar a si mesmo. Mas todas essas motivações certamente serão egoístas e centradas no homem. A verdade, irmãos, e essa verdade é uma verdade bíblica, que nós, seres humanos, somos seres criados. Quer você acredite ou não, você é um ser que foi criado. Ou existe alguém no mundo capaz de dizer: não, eu não sou criado, eu me dei vida, eu me autogerei, não, eu decidi me colocar a vida e eu decidi existir a partir disso. Não, nós não temos o controle do nosso nascimento, nós fomos criados. Nós até tentamos, irmãos, viver uma vida independente de todas as coisas ou de todas as pessoas, mas a verdade é que nós fomos sim criados por Deus, e nós precisamos, pela nossa própria natureza de criatura, ser dependentes do nosso Criador. Mesmo aquele que não crê, ele dentro dele tem uma necessidade, por natureza, de ser dependente de Deus. E quando a gente toma uma posição de fazer o contrário, de vivermos de maneira independente, alheio de Deus, o resultado é sempre o mesmo, irmãos: infelicidade, depressão, descontentamento, morte e morte eterna. Tudo isso simplesmente porque nós traçamos os nossos planos e metas de maneira soberana, na certeza de que tudo que planejei vai dar certo. Nós queremos ter o controle de tudo em nossas mãos. Nós queremos ter o controle da nossa vida de maneira que nada escape de nós. Mas quando a gente percebe que a gente não tem o controle, que ninguém é capaz de controlar a sua própria vida, ninguém é capaz de controlar que não vai ficar doente amanhã e ter uma doença grave e em pouco tempo falecer, ninguém é possível dizer: não, isso não vai acontecer comigo, o ano que vem eu estarei aqui saudável, firme e forte. Nós não temos o controle da nossa vida. Então, quando algo sai de maneira contrária ao que nós planejamos, ou ainda, se nós não alcançamos os nossos objetivos e planos, então o nosso mundo vem abaixo. Aquele mundo que eu construí com as minhas próprias ideias, ele rui, ele cai, e aí entra todas essas consequências da tristeza, depressão e tudo mais. E pior ainda, irmãos, é que nós passamos a viver uma vida miserável. A vida sem Deus é miserável, é uma vida sem alegria, é uma vida sem contentamento, é vivermos uma vida longe
daquele que nos amou e nos criou. Por isso, a consequência dessa vida será experimentar a segunda morte, a morte eterna, que é a separação total e eterna de Deus, o nosso Criador. Então as pessoas, irmãos, elas precisam buscar uma motivação. Todo mundo busca algo para se motivar, uma razão pela qual elas levantam todos os dias da sua cama e seguem suas rotinas sufocantes de trabalho. Todo mundo precisa encontrar uma motivação para isso, para continuar essa rotina louca que a gente tem no nosso mundo de hoje. Todo mundo busca, seja qual for os motivos, seja eu conquistar a minha casa própria, ou eu conseguir uma vida melhor para minha família, ou ainda eu ser promovido no meu trabalho. Todo mundo busca uma motivação. Você vai atrás de algo, mas apenas quando nós levamos Deus em consideração, há de fato uma razão para a gente viver e uma razão para a gente levantar todos os dias e seguir com a nossa vida. Apenas assim, com essa motivação correta, nós conseguimos a nossa redenção. O homem busca a redenção, ele corre atrás disso. Do contrário, você verá apenas motivações e ambições egoístas de autossatisfação. Algumas aplicações sobre esse primeiro ponto. Sim, nós devemos fazer planos e metas para a nossa vida. Isso é bom, isso é saudável, mas nós não podemos ser arrogantes nisso. Nós devemos fazer essas coisas em sujeição à palavra de Deus. Nós devemos reconhecer a nossa posição de seres criados por Deus. Devemos reconhecer a nossa fraqueza, o nosso tamanho diante desse Deus soberano, sabendo que é Ele quem provê para mim tudo que eu necessito. Você confia na força que você tem para trabalhar? Então saiba que é Deus que dá essa força a você. A partir do momento que Deus resolver tirar, você não vai conseguir levantar da sua cama. Então nós devemos ser como Ana, Nós estudamos aqui numa quinta-feira a oração de Ana, a gente até meditou nela aqui. A Ana, mãe do profeta Samuel, e em sua oração, lá em 1 Samuel 2,7, ela reconhece que é Deus quem dá a pobreza e a riqueza. Ou seja, Deus está no controle de tudo na nossa vida. É Ele quem permite a pobreza e é Ele quem dá a riqueza. E em cada plano, irmão, cada plano e cada meta que eu traçar para a minha vida, seja pessoal ou profissional, que eu possa vasculhar o meu coração atrás das reais motivações que me levaram a traçar esses planos. E também, irmãos, que em cada plano eu vasculhe também as escrituras atrás de orientação para isso. Que eu vá atrás de orientação bíblica para traçar meus planos e metas para a minha vida. Sempre sabendo que nós, seres humanos, pecadores, naturalmente inclinados para o mal, nós somos campeões em enganar a nós mesmos. Nós somos campeões em encontrar motivos justificáveis para fazer o que a gente quer, ao invés de realmente fazer a vontade de Deus. Essa é a pura realidade, irmãos. A gente se engana muito fácil. Quando você tem algo na sua cabeça que você realmente quer, você vai tentar encontrar alguma justificativa bíblica, alguma justificativa que Deus confirmou para mim que eu devo fazer, mas no final das contas, você está satisfazendo o seu próprio desejo. Enquanto as minhas decisões estiverem entre escolher vir para o culto ou ficar descansando em casa, pode parecer muito simples e fácil eu tomar uma decisão que agrade a Deus. É claro que agrada a Deus eu vim para o culto. Então eu estou tomando decisões que agradam a Deus. Mas pode ser, irmãos, que um dia eu tenha que escolher
entre uma vida confortável financeiramente, mas que custará todo o meu tempo e a minha energia, ou ter uma vida mais simples e ter tempo do meu Criador e a sua vontade para a minha vida. Aí sim, você vai ter que lutar para realmente fazer a vontade de Deus. Então, que a gente esteja pronto para tomar a decisão certa, a decisão correta, porque a gente corre o risco de querer apenas satisfazer os nossos próprios desejos pessoais e egoístas em nossa vida, retirando Deus do meu estilo de vida, retirando Deus dos meus planos, nos tornando pessoas que esquecem como essa vida é passageira. E aí nós entramos no segundo ponto aqui do texto. Uma pessoa que possui um estilo de vida onde Deus não faz parte, é uma pessoa que esquece como a vida é passageira. Verso 14: vós não sabeis o que se sucederá amanhã, o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago nos faz aqui uma pergunta: o que é a sua vida? O que é a sua vida? Então ele mesmo responde: vocês são como uma neblina, que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. A palavra neblina aqui também ela é traduzida em outras versões como vapor, e ela pretende enfatizar a duração extremamente curta da nossa vida. Isso que Tiago está enfatizando. Uma enfermidade, uma morte acidental ou a volta de Cristo, ela pode abreviar a nossa vida aqui na terra. A nossa vida é extremamente curta, irmãos. Exatamente da mesma forma que acontece com a neblina, que com um pouquinho de sol ou uma mudança de vento, ela logo desaparece. Essa ideia, ela é reforçada por outros textos bíblicos. Em Salmo 102:3 diz que os meus dias como fumaça se desvanecem. Salmos também 39:6 diz que o homem passa como uma sombra. Tiago aqui, ele nos obriga a refletir sobre a natureza da vida humana. Que grande verdade nós temos diante de nós. Que grande verdade, que clara verdade nós temos. Quantas vezes nós pensamos, como passou rápido esse ano? Ou ainda, nossa, já está no dia do pagamento de novo, como passou rápido esse mês? Nem vi passar. Ou essa semana, nossa, nós estávamos aqui culto, já no domingo passado, já estamos aqui de novo. A vida passa, a gente nem vê. E quando a gente perde alguém querido, e aí a gente reflete quase que instantaneamente na brevidade da vida. E certamente depois de hoje, se Deus um dia permitir que você passe por uma situação como essa, você se lembrará das palavras de Tiago, que a vida é uma neblina. Você vai se lembrar da pergunta de Tiago: o que é a vida? Para mim, especialmente, isso é uma verdade que me salta aos olhos. Talvez, temos aqui o William, que é mais novo, eles ainda não deram conta dessa verdade. Nós comentávamos no grupo dos homens no sábado de manhã, parece que até os 18 anos aquilo demora para chegar, porque o homem quer tirar a carteira, então aquilo demora. Depois que passa, quando eu vejo, estou com 35 anos, passou um piscar de olhos. A verdade, irmãos, é que a vida está passando diante de nós como um relâmpago. E essa nossa vida, comparada e à luz da eternidade, ela será literalmente um piscar de olhos.
comparado com o tempo que nos espera na eternidade, essa vida vai ser um piscar de olho para nós. É isso que Tiago quer nos trazer à mente, é isso que ele quer fazer, que a gente reflita, pense na brevidade da vida. E diante disso, eu agora me pergunto, como que alguém pode valorizar mais esse piscar de olhos do que a verdadeira vida que nos espera? Tolice, irmãos. É tolo você depositar todas as suas forças para viver essa vida. Tudo que te move é conquistar, é fazer coisas, é viver para esse mundo, quando a nossa verdadeira vida ainda nos espera. Toda vez que eu tomo uma decisão que não leva a Deus e não leva a fragilidade dessa nossa vida em conta, eu sou o mais tolo de todos os homens. E o mais impressionante é que muitos, mesmo sabendo disso, continuam tomando decisões que levam mais ou unicamente em conta essa nossa vida mortal e falível, do que a verdadeira vida que está reservado para aqueles que amam e obedecem ao nosso Deus. Nós temos uma parábola, irmãos, de Jesus, que é a ilustração perfeita para o que Tiago quer nos exortar aqui. Em Lucas 12, 16 a 20, diz que Jesus contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem, e ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construirei outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenando por muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus me disse: insensato, esta mesma noite a tua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Perceba, irmãos, que Jesus, ele não censura a riqueza do homem. Ele não está dizendo que é errado o homem ser rico, mas Jesus, ele censura as atitudes dele quanto à brevidade da vida e as suas motivações pessoais. A intenção deste homem era reter o máximo possível, era armazenar bens por muitos anos, para um dia ele poder descansar, beber, comer e se alegrar com isso. Esse não é o mais pleno retrato preciso da humanidade em geral? Pelo menos da nossa humanidade ocidental? Trabalhe a vida inteira, baixe a cabeça e trabalhe o dia inteiro, quanto você puder, para um dia você se aposentar bem e ter condições de aproveitar tudo aquilo que você armazenou nesses anos de tão longo e penoso trabalho. E Jesus chama como essa pessoa? Insensato. Você é insensato diante da realidade da brevidade da vida. Do que adianta reter e reter? É insensato porque não leva Deus em conta e não leva a realidade da vida em conta, essa realidade passageira. Mas então nós não devemos programar as nossas aposentadorias, não devemos planejar a nossa velhice? Devemos, certamente devemos, mas o problema é que a nossa mente, infelizmente, muitas vezes, e principalmente nessas áreas, são muito mais influenciados pela nossa cultura e sociedade do que pelas Escrituras. Nós somos influenciados por aquilo que o mundo nos diz que nós devemos fazer, e não por aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Eu preciso de uma aposentadoria de no mínimo tantos R$1.000. Mas por quê? Porque eu preciso pagar a minha TV a cabo, eu preciso a minha internet,
Eu preciso pagar academia, porque eu vou estar velhinho, eu vou precisar ser saudável para poder viver mais. Eu vou querer, no mínimo, viajar uma vez por ano. Então eu preciso de uma aposentadoria que permita que eu tenha tudo isso. Mas será, irmãos, que eu preciso mesmo de tudo isso para viver? Ou tudo isso é aquilo que eu acho que eu preciso? O que as Escrituras dizem que são as minhas reais necessidades? Sabe que eu parei um pouco para pensar nisso? O que Deus diz que de fato eu preciso? E o que eu acho que de fato eu preciso? Será que a nossa mente é moldada por aquilo que Deus acha ou por aquilo que eu acho? Fazendo isso, eu vivo sobre a luz da eternidade ou eu vivo sobre a luz dessa minha vida hoje, transitória e passageira? Irmãos, medite, irmãos, nisso. Medite na brevidade da vida diariamente. Se possível, todo dia que você acordar de manhã, pense nisso. Talvez seja o último dia que eu esteja aqui. Medite nisso em cada decisão que você for tomar na sua vida. Pense em como você vive hoje. Pense em como você enxerga a sua vida. Compare isso à luz dos seus planejamentos, à luz com tudo aquilo que você tem planejado. Pense, irmãos, no dia da sua morte. Pense nisso. E se fosse hoje? Você se alegraria de apresentar a Deus a maneira como você está vivendo hoje? Se fosse hoje, você estivesse diante de Deus, você se alegraria em mostrar como a forma que você tem vivido hoje? Ou você se envergonharia da vida que você tem conduzido, da maneira que você tem conduzido a sua vida? E um recado ainda mais duro para os homens: você se alegraria da maneira como você tem sido um pai de família? Você se alegraria de mostrar a Deus a maneira que você vem conduzindo o seu lar, sabendo que você é o responsável espiritual da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa? Você se alegraria de estar diante de Deus e mostrar o que você tem feito? Como você tem cuidado da sua esposa, dos seus filhos? Medite, irmãos, se o seu pensamento é influenciado mais pela cultura ou pelas Escrituras. De onde eu tiro meus planos e minhas metas? É da Bíblia ou é do que tudo que a nossa sociedade tem colocado como ideais e que são muitas vezes contrários às Escrituras? Em terceiro e último lugar, irmãos, uma pessoa que não possui Deus em seu estilo de vida é uma pessoa indesculpável diante de Deus. Versos 16 e 17. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Tiago agora nos mostra a raiz do fracasso de não se levar em conta Deus quando alguém faz planos, que é o orgulho arrogante. Esse sentimento arrogante de autossuficiência e importância pessoal, característico de pessoas consideradas mundanas pelos autores bíblicos, e principalmente nós vemos isso muito forte no apóstolo João, essa questão do mundo como em rebelião contra Deus, como pessoas que não levam Deus em conta, que não apenas deixam de levar Deus em consideração ao planejar as suas vidas, mas também diz que essa arrogância, esse orgulho é a essência de todos os pecados. O eu
eu, ele toma lugar central ao invés de Deus. Por isso essa vanglória, essa jactância que Tiago diz, ela é maligna. Porque nós somos exemplos de uma arrogante desconsideração por Deus, o nosso Criador. A criatura abandonando o seu Criador na prática, de maneira visível e clara. Como João Calvino escreveu em seu comentário de Tiago, ele diz o seguinte: podemos aprender dessas palavras que Tiago está condenando mais do que simplesmente uma fala equivocada. Eles estavam se gloriando em suas vãs pretensões. Não somente roubavam a Deus o direito de governar, como também se gloriavam nisso. Eles não eram apenas arrogantes, mas eles se vangloriavam da própria arrogância. Eles se vangloriavam de deixar Deus de lado. Sempre é bom lembrarmos de que Tiago não está condenando os planos para o futuro, mas sim a pretensão humana de fazê-los como se o sucesso dos planos dependesse unicamente de nós. Essa é a arrogância que Tiago está falando. Agora, quando a gente lê o verso 17, há uma repentina mudança ali para a terceira pessoa. Parece que o versículo não faz nem parte do texto, do mesmo assunto. Fica a sensação de que o texto está descolado ali do contexto, né? Entretanto, Tiago usa ali a palavra portanto, o que indica claramente de que esse último versículo do verso 4 está sim relacionado ao texto que está sendo exposto aqui. Os comentaristas do Novo Testamento, eles são unânimes em considerar esse versículo como um ditado popular da época que circulava entre as pessoas e o contexto. Tiago teria usado esse ditado popular como um incentivo a que se façam o que ele acabou de ordenar, e que se eles não o fazem, eles estão pecando. A ideia é de que a pessoa que não leva Deus em consideração, que não possui Deus em seu estilo de vida, ela se torna indesculpável. Essa pessoa, ela não pode usar o argumento de que eu não fiz nada de errado, planejei a minha vida com as melhores intenções possíveis. As Escrituras são absolutamente claras de que pecado de omissão são tão reais e sérios quanto pecados de comissão. Se você sair, irmão, pelas ruas e fizer uma pesquisa perguntando se uma pessoa acredita ou não que ela vai para o céu ou para o inferno, qual vocês acham que seria a maioria das respostas? As pessoas dizem: vou para o céu, eu acredito. E se você perguntar qual é o motivo que te leva a acreditar que você vai de fato para o céu, para o paraíso, a resposta será, na grande maioria, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca cometi nada tão grave. Aí, se você for um pouquinho mais longe e você pedir: você acredita que a sua vozinha querida foi para o céu? Aí então é unanimidade: a minha avó era muito querida, com certeza ela foi para o céu, não tenho dúvidas disso. As pessoas, elas têm uma crença de que elas vão ser colocadas em cima de uma balança, e que os méritos, tudo aquilo que a pessoa fez de bom na vida, será a chave para que ela entre na presença de Deus no paraíso. Esse é o problema, irmãos. Não importa o quão bom você é, não importa o quanto de caridade você já realizou, não será isso que fará você ter acesso ao céu e à presença de Deus, o Criador. Você pode ter construído hospitais, creches, escolas, pode ter doado a sua vida inteira para cuidar dos mais pobres. Se isso tudo não prover de fé, se não partir da consciência de que dependemos de Deus e que Ele é quem nos sustenta e nos dá força, é que, através dEle, que devemos fazer os nossos planos e planejar a nossa vida à luz dEle, da eternidade, da vontade de Deus e para glorificar a Deus. Então tudo que você fez foi para alimentar apenas o seu ego, a
seus desejos egoístas, e tudo isso diante de Deus é pecado. Você fez tudo o que você fez, você planejou todas essas obras de caridade alheio de Deus e da sua vontade. Então você usou da sua arrogante autossuficiência para promover o seu próprio nome, ou para alimentar o seu coração de sentimentos egoístas. E isso se torna ainda mais grave quando a gente fala daqueles que já possuem o conhecimento do bem e da verdade. O grande argumento de Paulo contra a arrogância dos judeus incrédulos foi exatamente essa dicotomia, essa divisão entre o conhecimento que eles conheciam e o conhecimento que eles possuíam da lei de Deus e a falta de conformidade com ela, a maneira como eles andavam totalmente errado e contrário à lei que eles conheciam muito bem. Porque a lei, ao trazer o conhecimento do bem, caracteriza o homem como um pecador, porque ele é incapaz de praticar. No caso específico aqui em Tiago está se referindo aqui, eles sabiam, por serem judeus e cristãos, que seus planos de expandir negócio dependiam única e exclusivamente de Deus para prosperar. E esse conhecimento, que deveria levá-los à submissão e à dependência de Deus, teve um efeito contrário e acabou condenando-os em virtude do mundanismo e da sua atitude de jactância arrogante. Então, irmãos, você não pode viver como se Deus não existisse. Se você está aqui hoje, isso indica que de alguma forma você crê em algo que transcende a você mesmo, algo maior do que sua própria vida neste mundo. Então, se você já crê no Deus das Escrituras, em Cristo Jesus, então continue cada vez mais buscando santificação e buscando conhecimento e direção na palavra de Deus. Mas se você ainda não crê, e se ainda duvida, ou se ainda não possui a certeza do caminho a seguir, se vive titubeando entre tomar uma decisão, um posicionamento firme sobre as suas convicções, então dê um basta nisso hoje. Acabe com isso no dia de hoje. Se posicione, pede ajuda de Deus, que Ele conceda o Espírito dele para te conduzir em obediência como um discípulo radical de Cristo. Se aprofunde, persevere, aprende, se maravilhe nas infinitas belezas e tesouros que são encontrados na fé cristã, a única fé verdadeira, a única capaz de nos salvar. Poderia aqui também dizer, irmãos, como uma forma de aplicação para isso, que igrejas mundanas são igrejas antropocêntricas. Igrejas que possuem o homem no centro são igrejas mundanas. Os desvios doutrinários das igrejas começam e persistem sempre que o alvo passa a ser o homem. Quando igrejas se focam em satisfazer os desejos humanos, ao invés de Deus, ela se torna uma igreja fadada ao fracasso. Que a gente não permita isso aqui no nosso meio, irmãos. Que sempre a pessoa central dessa igreja seja Deus e sua palavra. Que quando alguém, ou até mesmo eu, começar a pregar coisas humanas e vontades humanas, que vocês, os membros da igreja, não permitam que tire a pessoa daqui da frente. Talvez, irmãos, as pessoas de alguma forma encontrem algum tipo de sucesso em suas vidas, a partir da medida humana para isso. Igrejas lotadas, boa música, entretenimento, mas aos olhos de Deus e das Escrituras, essas igrejas são fracassadas. Conclusão, irmãos, para terminarmos. Então, o que a gente deve fazer quando Deus faz parte da sua vida? A atitude está descrita no verso 15. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos,
como também faremos isso ou aquilo. Em vez de uma atitude autoconfiante, arrogante, egocêntrica e dirigida para esse mundo, as pessoas devem fazer seus planos e colocar suas esperanças em sujeição à vontade do Senhor. Não se trata apenas de dizer verbalmente, irmãos, se Deus quiser, farei isso, farei aquilo, mas de realmente crer nisso, de realmente acreditar e planejar a nossa vida com base nisso, se Deus quiser. É entender o que você está falando. Nós temos uma tendência a criar e tornar expressões como um conceito de fórmula mágica. Qualquer coisinha, se Deus quiser. Nem pensa no que está falando. Ou fazerem orações em nome de Jesus, como se só o falar tivesse poder suficiente para fazer tudo acontecer. Mas nem conhecem o Jesus a quem está falando o nome. Ou para qualquer coisa, graças a Deus, mas nem entende o conceito de graça. E nem conhece a Deus. Como se apenas falar essas coisas, elas por si próprias tivessem poder de realizar qualquer coisa. O que temos que aprender, irmãos, e que isso fique registrado em nossas memórias, é que a vontade de Deus possui fator dominante na história. Ela possui fator dominante nas circunstâncias e ela possui fator dominante em nossas vidas. Vontade de Deus. O querer de Deus é quem determina o sucesso dos nossos planos, simplesmente porque dele depende nós vivermos ou não. Ele sabe até quando nós viveremos. Nosso Deus mantém em suas mãos a vida humana. Ele nos sustenta e nos nutre. Nós não podemos viver uma vida que não leve Deus em consideração, irmãos. Porque se a gente fizer isso, nós seremos pessoas que fazem planos baseados unicamente em nossos próprios interesses e motivações egoístas. Sem Deus, o homem esquece o quanto a vida é passageira. Esquece que não podemos garantir nem mesmo se nós estaremos vivos amanhã. E deixa com isso de viver a verdadeira vida, aquela que realmente faz sentido, aquela que realmente vale a pena ser vivida. E fazendo o contrário disso, consequentemente ele provará as duas mortes, a física e a eterna. Pois com esse procedimento nós nos tornamos indesculpáveis diante do Deus Criador de tudo. Vamos orar, irmãos.